Investigar crimes e reunir indícios importantes para fazer justiça. Funções do Ministério Público e também das Polícias Federal e Civil, isso por enquanto. Por enquanto, porque uma proposta de emenda constitucional que está na Câmara dos Deputados quer tirar do Ministério Público o poder de investigação criminal. A PEC 37 de 2011 especifica que o Ministério Público não poderá investigar crimes contra a ordem política e social ou em prejuízo de bens e contra serviços e interesses da União. Também será atribuição apenas das polícias federal e civil a prevenção e a repressão ao tráfico de drogas e o exercício das funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, assim como das funções de polícia judiciária da União. Ainda de acordo com a proposta de emenda, a investigação e apuração de crimes, desde que não sejam militares, serão atribuições exclusivas da polícia. De acordo com o deputado Lorival Mendes, do PTdoB, que elaborou a PEC, o inquérito policial é o único instrumento capaz de obter todos os elementos e indícios necessários para a realização da justiça, além de sofrer o controle do juiz e do Ministério Público, gerando segurança na investigação. Já o trabalho investigativo dos outros órgãos causa muitos problemas, pois são procedimentos informais, sem prazo, sem forma e sem controle. A proposta de emenda à Constituição já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e está tramitando na Câmara dos Deputados. Para debater esse assunto, a gente recebe aqui no nosso estúdio o Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Lopes. Tudo bem? Bom dia. Obrigado mais uma vez pela presença. Bom dia, bom dia. E lá em São Paulo, a gente também tem um convidado, a gente recebe o jurista Luiz Flávio Gomes. Bom dia, tudo bem, doutor? Bom dia, bom dia. Eu queria começar aqui no Rio de Janeiro. Procurador, essa medida que talvez entre em vigor, eu queria saber a sua opinião, porque eu não sei se o senhor acredita que as polícias elas vão dar conta de fazer toda a investigação que hoje é dividida também com o Ministério Público. Bem, eu aproveito para cumprimentar o professor Luiz Flávio Gomes, que é um grande jurista, muito salutar que ele possa estar aqui para um debate. Eu sou radicalmente contra essa proposta, eu até diria, sem pretender ser desrespeitoso, que ela tem um ar de impunidade. Porque o monopólio da investigação não deve ficar a cargo da polícia. A polícia compete investigar. Isso é uma regra que eu diria de 95% dos casos. Mas há certos casos em que é fundamental que o Ministério Público, como dono da ação penal, como destinatário das provas colhidas no inquérito policial, que ele possa ter esse poder de investigar em alguns casos específicos, envolvendo alguns agentes políticos, envolvendo policiais, quando se sabe que essas investigações nem sempre podem andar da forma melhor, necessária, para que não ocorra exatamente algum tipo de impunidade. Então, no momento em que os tribunais superiores, o próprio Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, já vem com decisões concretas, acenando, decidindo que o Ministério Público deve e pode investigar nesses casos, vejo com preocupação essa possibilidade. E quero crer que o nosso Congresso Nacional, talvez conhecendo melhor a questão, com um aprofundamento, com um amadurecimento, não vai deixar que essa proposta vigore, porque ela é contrária aos interesses da população. Doutor Luiz, assim como a Polícia Civil e a Polícia Federal, o senhor acredita que os integrantes do Ministério Público, eles teriam as ferramentas necessárias, eles têm a metodologia apropriada para investigar um crime? Não tem. Hoje o Ministério Público no Brasil não tem a mínima condição de apresentar trabalhos, digamos que, razoáveis para a população. Por quê? Não tem estrutura. Tem muita vontade, mas tem pouca estrutura. Nós não podemos... Dois erros que eu vejo aqui em todo o que já foi dito até aqui. Primeiro erro é o erro da própria proposta de emenda de centralizar a investigação só na polícia. Concordo com Cláudio Lopes, procurador do Rio, estou de acordo. O MP pode contribuir muito para que se investigue crimes no Brasil. Essa proposta não deve passar, é um equívoco, é um erro, até porque pegue só os homicídios, somente homicídios no Brasil,
8% apenas dos homicídios são investigados. 8%. Se a polícia, então, não dá conta de investigar nem sequer o crime mais grave, que é o homicídio, imagine se concentrar nela todas as investigações. Então, número 1, primeiro equívoco. Segundo equívoco, imaginar que o Ministério Público possa ele assumir tudo isso. Ninguém, inclusive, está propondo isso, mas não pode o Ministério Público cair no erro que caiu o Ministério Público da Argentina, que fez uma reforma na província de Buenos Aires, passou para ele, Ministério Público, toda a investigação e em 3 meses entregou tudo de volta. Porque não tinha a mínima estrutura para poder investigar todos esses crimes. Então é preciso aparelhar o Ministério Público, que ele concorra na investigação junto com a polícia, até porque um país que tem tantos crimes como o nosso, quanto mais gente investigar, tanto melhor, porque diminui a impunidade, que é uma causa de novos crimes. Todos nós sabemos disso. Assim, é preciso encaminhar bem este assunto, colocar este assunto no seu ponto correto, para vendo os benefícios da nação e não vendo aqui essas brigas corporativas de polícia contra o Ministério Público. Isso daí não leva a nada, a população não aceita mais essas coisas, tem que superar tudo isso e deixar o Ministério Público fazer as investigações dele independente e autônomas. Até porque gente de cima, das camadas de cima, gente que comete crimes aí, econômicos, financeiros, corrupção, se não tiver o Ministério Público com toda a sua força e independência, é difícil você imaginar que a polícia possa investigar esse pessoal, salvo, evidentemente, alguns nichos dentro da Polícia Federal que têm apresentado um bom trabalho contra a gente de cima. Fora disso, é o Ministério Público que tem que cumprir esse papel. E uma terceira coisa que eu observaria aqui, Ana, é a seguinte: o Ministério Público, legal que ele assuma junto à investigação, porém, na minha visão, até o Cláudio poderá evidentemente opinar sobre o tema, eu acho que o Ministério Público deveria também cumprir um outro papel que já está na Constituição brasileira: fiscalizar a polícia. Tem que fiscalizar mais. A polícia brasileira não pode continuar exercendo suas funções de maneira tão ilimitada quanto hoje. Você acaba de mostrar aqui, você mostrou aqui, policiais militares se aproximam de um carro suspeito, já chega dando tiro em todo mundo, e eram policiais também. Então, policial matando outro policial. Não é assim que se faz uma investigação e não é assim que se faz a segurança pública do país. Tá? Então, esses 3 pontos eu realçaria. Sou contra essa emenda, é um absurdo essa emenda de tirar os poderes do MP. O MP tem que ter poderes, mas tem que melhorar a estrutura. E, em terceiro lugar, o Ministério Público precisa cumprir já, agora, imediatamente, suas funções de fiscal da polícia. Professor, imediatamente. Professor, eu queria passar aqui então para o procurador. Tirar o poder de investigação não é retirar uma característica inerente ao Ministério Público, porque muitas vezes a população ela tem mais contato e às vezes é mais próximo com o próprio promotor público. Em vez de a delegacia, faz a notícia crime direto para o Ministério Público ou para o promotor, que também acompanha os casos e faz de investigação de inquérito. Quer dizer, se retirar isso tudo, não vai nem poder acompanhar mais ali direto e fazer essa investigação paralela ou conjunta, melhor dizendo. O que acontece, por exemplo? Você imagina uma cidade pequena em que há um envolvimento eventual de um delegado de polícia, de um policial militar. Aquela testemunha, aquela vítima, ela vai ter receio de depor, por exemplo, numa delegacia. Então ela vai preferir muitas vezes ser ouvida perante o Ministério Público. E quem o Ministério Público vai requisitar ou vai solicitar a investigação se é a própria autoridade aqui que está envolvida naquele caso. Por isso que eu digo, a atuação do Ministério Público nesse caso, ela é supletiva, ela é subsidiária. O Ministério Público não pretende tomar para si as investigações genericamente. O Ministério Público quer continuar concorrendo, tendo direito a investigar em alguns casos que são importantes. E vejam outra preocupação que nós temos. Nós sabemos que existem já. Essa emenda, se aprovada, como o direito penal, quando vem uma lei nova que beneficia o réu, ela não pode retroagir. Então, essa lei nova, se ela, pelo contrário, desculpa, ela deve retroagir, né? Se ela vier, ela vai causar 2 problemas. Um para o futuro, porque o Ministério Público ficará impedido de investigar, mas sendo uma lei nova benéfica, ela vai
extinguir uma série de investigações, uma série de processos importantes que estão tramitando nos tribunais, onde a investigação nasceu no Ministério Público, foi feita exclusivamente no Ministério Público, consequentemente levará à impunidade casos aí rumorosos. Condenações podem ser suspensas também? Condenações. Então eu quero deixar bem claro que o Ministério Público, aqui a questão não é corporativista, o Ministério Público ele deve sim, como diz a Constituição, defender a ordem jurídica. O Ministério Público deve exercer o controle externo da atividade policial, então o Ministério Público não é fiscal de polícia, não é fiscal administrativo, nem corporativo, nem nada. O Ministério Público ele deve fiscalizar sim a investigação. E eu posso dar o exemplo do Rio de Janeiro, só para mostrar como é descabida essa proposta. Aqui no Rio de Janeiro, praticamente, nós não temos nenhuma investigação só do Ministério Público. Todas as nossas investigações são feitas em parceria com a Polícia Civil, com a Polícia Militar e com a Polícia Federal. Agora, o que você não pode é impedir que, eventualmente, um caso que seja necessário, o Ministério Público possa realizar essa investigação. Por isso que temos que ter muito cuidado, e eu tenho certeza que a sensibilidade dos parlamentares sérios, que não pretendem a impunidade nem de casos futuros, nem de casos passados, vai prevalecer o bom senso, e essa emenda ela não deve prosperar, mas é importante a divulgação disso, e por isso eu agradeço a oportunidade de estar conversando sobre esse assunto, porque é fundamental que a imprensa alerte a população, a todos os segmentos da sociedade, sobre essa possibilidade que é terrível. Doutor Luiz Flávio, se essa medida for aprovada, o Ministério Público e o Poder Judiciário, eles iam ficar subordinados à polícia, a gente pode entender dessa maneira? Eu queria que o senhor explicasse quais são os instrumentos que o Ministério Público tem e que a polícia tem hoje para investigar. Bem, não existiria essa subordinação do Ministério Público à polícia. Formalmente não, não tem nenhum cabimento isso. Porém, olha só uma coisa, no atual contexto, se tirar do MP toda a possibilidade de investigação, o MP vai ficar só subordinado aos inquéritos abertos pela polícia. E a polícia tem seus critérios de seleção. Todo mundo sabe disso. Não são todos os crimes que são apurados, alguns apenas. E essa seletividade, ela é imposta ao Ministério Público no sentido prático, porque o MP, sem estrutura, vai fazer o quê? Trabalha em cima do que a polícia manda. Bem, então isso é muito ruim. Só dou um número aqui de São Paulo. Acaba de sair a estatística do Ministério Público de São Paulo de 2002 a 2009. Olha só o que aconteceu. De 1.200.000 denúncias, processos que se iniciaram, 1.200.000, e 1.300.000 arquivamentos. Isso prova que o trabalho que está sendo feito pela polícia, também por falta de estrutura dela, é um trabalho que não tem oferecido o mínimo de provas para que o Ministério Público possa iniciar o processo. Tem mais arquivamentos do que denúncias no estado de São Paulo. Isso é muito ruim para o povo, para a segurança pública e para a nação, para o país nosso, compreendido como um país que deveria ter uma convivência pacífica. Procurador Cláudio, em vários países a polícia está diretamente subordinada ao Ministério Público, que coordena as investigações preliminares. Por que aqui no Brasil existe essa separação dos poderes de investigação no sistema de acusação? E por que dividir? Por que separar no lugar de somar esforços para a resolução dos crimes? Realmente você tem razão. Aqui há esse sistema, infelizmente é assim, o sistema ele já foi construído, ele já está sedimentado dessa forma. E não há da parte do Ministério Público nenhuma pretensão de alterar esse sistema. Mas o que eu acredito é em integração. Havendo vários órgãos da justiça que buscam o combate ao crime, eles têm que trabalhar cada um na sua esfera, como é o nosso sistema constitucional, de forma integrada. Eu não vejo nenhuma dificuldade, como eu disse, aqui no Rio de Janeiro estamos conseguindo fazer isso muito bem, com a atual política de segurança que é adotada aqui no nosso Estado. Então eu acho que esse não é o problema maior, eu acho que cada um pode ter a sua função, como o Judiciário tem a função de julgar, o Ministério Público de proceder à acusação no processo penal e a regra, a polícia de investigar. Agora, eu acho que esse não é o maior problema, porque já que o nosso sistema ele é assim e é o sistema constitucional, seria muito difícil alterar. E eu acho que o Ministério Público realmente nem tem essa estrutura para ter a polícia, entre aspas, subordinada
a ele, e nem é essa a nossa pretensão, quero deixar bem claro. Agora, a nossa pretensão é que apenas se continue a ter um sistema que permita ao Ministério Público, como fiscal da polícia, especificamente no que concerne às investigações criminais. E se o Ministério Público, inclusive, se ele pode ir mais, o Ministério Público é ele que oferece uma denúncia criminal, é ele que resolve, em última análise, quem vai ser processado judicialmente. Se ele pode mais, por que ele não poderia ao menos, já que a prova é produzida para ele, se a prova é produzida para mim, por que eu não posso, em alguns casos, pegar e tomar e realizar essa investigação? Além do mais, quero crer, posso quase que afirmar que, se isso for aprovado, essa emenda ela será manifestamente inconstitucional. E eu não tenho dúvida que será uma perda de tempo, porque aí eu acredito muito que o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, vai reconhecer essa inconstitucionalidade, porque não pode haver uma subordinação, não no sentido formal, mas uma subordinação material de o Estado ficar tolhido, de toda uma investigação ficar exclusivamente somente sendo possível de ser preparada por um único órgão como a polícia. Isso é um desrespeito, é um desfavor à sociedade. E por isso nós temos que repudiar essa proposta e, mais uma vez, quero acreditar que o bom senso imperará e isso não será aprovado. Professor Flávio, você não acha que isso não vai dar uma briga jurídica? Porque a proposta já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, mas, no entanto, como bem disse o procurador aqui, o próprio Supremo e o Superior Tribunal de Justiça têm jurisprudência no sentido de que o Ministério Público pode sim fazer investigação criminal. De fato, seu prognóstico está correto. Isso vai dar uma briga jurídica, vai parar no Supremo Tribunal Federal, não tenho dúvida, e o Supremo, muito provavelmente, vai decidir isso como ele sempre vem decidindo, dando poderes de investigação ao Ministério Público. Isso não está tão claro nas leis brasileiras. Isso é uma criação do Supremo e do STJ. Porém, hoje já é uma posição pacificada. Agora, uma observação mais que se pode fazer aqui. Enquanto o crime está cada vez mais organizado e eles buscando alianças entre eles e ajustes, os órgãos públicos encarregados de investigar o crime estão cada vez mais disputando espaços e poderes entre eles, corporativamente. Então, essa emenda dá a sensação para nós, a emenda proposta, de que as brigas corporativas continuam, convenhamos. Isto para o crime organizado é muito bom, porque enquanto que as corporações brigam, o crime organizado se unem, delimitam territórios, fazem os espaços deles e estão caminhando muito bem no país chamado Brasil. Enquanto que os órgãos encarregados de segurança não estão atendendo às expectativas sociais, neste sentido de colocar um pouco de ordem nessa desordem generalizada que é o item segurança pública. Doutor Luiz Flávio Gomes, jurista, muito obrigada pela sua participação aqui nesse debate na edição das 10. Mais uma vez, bom dia para o senhor. Até a próxima. Ok, até a próxima. Muito obrigado. E a gente agradece também aqui mais uma vez a presença, sempre aqui com a gente, do Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Lopes. Obrigado, procurador. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado bom dia para todos.